Olá, eu sou Ailton Ferreira, sociólogo. Vamos nós com a tirinha da história desta segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Na tradição católica cristã, hoje é o dia de Santa Luzia, a mulher que foi violentada, sacrificada, porque resolveu abandonar a riqueza, abandonar a família que tinha dinheiro e acompanhar os passos de Jesus. Ela teve os olhos arrancados. Por isso, a vinculação de Santa Luzia com o cuidado com os olhos. Hoje também é dia dos profissionais oftalmologistas, médicos oftalmologistas que cuidam da saúde dos olhos. Pois é, também nesta data comemoramos, registramos os direitos das pessoas cegas, que merecem respeito e que merecem ser incluídas na sociedade onde vivem, onde moram. Por isso defendemos pisos tácteis e defendemos todo tipo de orientação para as pessoas cegas poderem acessar os prédios públicos, os prédios particulares e principalmente as ruas e calçadas das nossas cidades. Em alguns lugares é impossível uma pessoa cega locomover-se em função de equipamentos mal colocados, indevidamente instalados nas vias públicas. Portanto, 13 de dezembro, a gente dá um salve, um viva a Santa Luzia. Na tradição iorubá, alguns terreiros comemoram o dia de Oxum Opará. Não é? É aí uma relação sincrética, histórica, construída tempos passados, ainda quando era impedida a liberdade, quando era proibido o culto aos orixás. Aqui em Salvador, atualmente sob a liderança do padre Renato Mil, a comunidade católica celebra e participa de missas na Igreja do Pilar, Santa Luzia, ali no comércio, abaixo do Santo Antônio, além do Carmo. Em função da pandemia, a quantidade de pessoas foi reduzida, mas ainda assim foram mantidas as missas e uma área ali de grande visitação, principalmente para as pessoas que buscam a água sagrada, a água milagrosa que cai da fonte natural daquela igreja. Em Salvador, na região do comércio da Cidade Baixa, na localidade conhecida como Pilar. Em 13 de dezembro de 1968, o governo pós-golpe, na época, sob o comando do general Arthur da Costa e Silva, decretou o AI-5. Este decreto, o AI-5, é considerado o decreto que marcou, vamos dizer assim, o endurecimento do regime. Né? O decreto AI-5, ele veio depois de um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, discurso que foi considerado ofensivo aos militares. E o governo pediu ao Congresso Nacional a cassação do deputado Márcio Moreira Alves, o que não aconteceu. O Congresso não cassou e, portanto, o presidente Arthur da Costa e Silva reuniu a junta militar e decretou o AI-5, o ato institucional número 5. Fechou o Congresso, decretou recesso parlamentar por tempo indeterminado. O Congresso só foi reaberto para referendar o governo do general Emílio Garrastazu Médici, acabou com o habeas corpus, cassou centenas de parlamentares no Brasil. O ato institucional número 5 autorizava o governo federal a fazer intervenções nos estados, nos municípios, fechando as casas legislativas, impedindo o pleno desenvolvimento e desempenho dos mandatos parlamentares, censurou a produção cultural brasileira.
O AI-5 também suspendeu as garantias constitucionais, ou seja, desconsiderou a Constituição da República e praticamente implementou a tortura como instrumento do regime de governo da época. Então, para quem não sabe o que é uma ditadura militar, é bom estudar, ler, para saber o que provocou no Brasil a ditadura e nos outros países onde ditaduras militares foram implantadas. Muita gente, inclusive, que defendeu implantação de ditaduras, depois sofreu na pele o rigor, né, a tortura, a prisão e, às vezes, até a morte do próprio regime que apoiou para que fosse implantado. A ditadura traz efeitos colaterais danosos. Hoje é dia do forró. Em 2001, a deputada brasileira Luísa Erundina, eleita por São Paulo, apresentou um projeto de lei criando o Dia do Forró com base na data de nascimento do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga nasceu no dia 13 de dezembro de 1912. Em 2005, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto estabelecendo o dia 13 de dezembro como o Dia Nacional do Forró. Em 2009, faleceu o economista estadunidense Samuelson, Paul Samuelson. Faço esse destaque porque Samuelson escreveu análise da estrutura econômica, debruçou-se sobre os preços, consumo e bem-estar. E o seu livro era praticamente que o ABC de todo e qualquer estudante de ciências econômicas, de economia nas universidades brasileiras. Então, Samuelson, um autor ao qual muitos estudantes, né, recorreram e andavam com o seu livro nas mãos, nos pátios e nas salas das universidades brasileiras. Em 2016, um outro golpe, um golpe civil, empresarial, cartorial, legal, amparado em medidas judiciais, derrubou a presidenta Dilma Rousseff e instalou um governo com o vice-presidente Michel Temer. Em 2016, foi criado o teto de gastos, um limite para as despesas sociais com educação e com saúde. Este ato político prejudicou sobremaneira as populações empobrecidas do Brasil. Portanto, uma polêmica PEC, um polêmico projeto que reduziu por 20 anos qualquer tipo de investimento na área social, na área da educação e na área da saúde, prejudicando, volto a dizer, a população brasileira, principalmente nos seus segmentos mais empobrecidos. A tirinha da história aguarda por você no nosso canal do YouTube, Ailton Ferreira. Também estamos no Facebook e chegamos até você pelo seu WhatsApp.